O líder evangélico fez pacto com o mundo espiritual para ter fama na sua igreja. Até que ponto um pastor evangélico, um líder cristão, está disposto a ir a fim de ter fama e muito dinheiro? Será que existem líderes cristãos que já fizeram pactos, alianças com demônios para ter fama e sucesso? No testemunho de hoje, vamos conhecer a história real de um pastor que colocou em sua cabeça que precisava ter sucesso em seu ministério, mesmo sem se importar com as consequências. Este testemunho trata-se de um relato de um pastor nigeriano, cuja vida teve um fim indesejado. Conheceremos a realidade preparada para quem busca fama, no lugar de buscar a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Chidu Ben-Oku. Eu sou um pastor, mas eu desapontei Deus, e eu realmente não sei por onde começar a contar minha história. Tenho de te dizer a verdade. Não posso dizer se recebi uma chamada ou não. Fui professor da escola bíblica na igreja que eu congregava durante 9 anos. Em 1999, abri uma igreja evangélica, mas através das experiências que tive até agora, não posso dizer que fui guiado pelo Espírito Santo para iniciar esta igreja. Até 2008, eu não estava tendo nenhum progresso espiritual e material. Eu vi muitas igrejas que começaram vários anos depois da minha, e elas estavam fazendo sucesso e ainda estão fazendo progresso. A certa altura, eu não sabia o que fazer novamente, e depois de falar com a minha esposa, decidi abordar o superintendente-geral de uma igreja, que começou 7 anos depois de mim, e lhe expliquei que pessoalmente, eu não estava tendo nenhum sucesso no meu ministério pastoral. O ministério que havia fundado chegou a ter 200 cristãos, e, depois de um curto período, foi reduzido para 50 pessoas, e chegou a ter 40 crentes. Foi por isso que eu fui procurar ajuda no superintendente-geral de outra igreja. O crescimento da sua igreja foi rápido. Ele começou a igreja em 2006, e em 2012, já tinha 11.000 pessoas nos cultos pela manhã, e ganhou muito dinheiro, e dirigiu grandes carros, incluindo os últimos jipes. Depois de me ouvir, prometeu ajudar-me a resolver o meu problema. Ele me disse que eu tinha que ter poderes, e que isso me custaria muito dinheiro, e que, além disso, eu tinha que ter um coração grande e forte. Então, ele me perguntou se eu tinha um coração forte, e eu disse a ele que tinha. Desde que não se tratasse de matar outro ser humano. Ele perguntou-me 3 vezes se eu tinha um coração forte, e eu dei-lhe a mesma resposta. Novamente, ele me perguntou se eu queria um poder único ou um poder duplo, e eu lhe perguntei qual era o melhor. E ele disse que o poder duplo era melhor, mas me custaria muito dinheiro, e que depois de receber este poder, ele deveria me dar instruções sobre como mantê-lo e renová-lo. Desta vez tive medo, e perguntei-lhe se manter e renovar o poder implicava em um ritual. Ele disse que não, que tudo que a renovação e a manutenção envolveriam seriam coisas normais, que eu já estava fazendo, que eu não deveria ter medo. Ele me disse que eu deveria ir buscar certa quantia de dinheiro. Tive que pedir emprestado da minha mulher. No dia seguinte, dei-lhe dinheiro, e ele pediu-me para me preparar para irmos a Lagos e Port Harcourt. Preparei-me, e apanhamos um voo de Abuja para Lagos, nesse mesmo dia. Em Lagos, ficamos na casa de hóspedes de uma grande igreja, e às 23h30, saímos num carro particular para Barbeash, ou seja, a praia mais popular da Nigéria. Em Barbeash, estávamos na costa, quando ele falou uma língua desconhecida, e me disse que uma mulher ia sair da água, e que eu deveria fazer o que ela dissesse. Assim que ele disse isso, houve um ruído na superfície da água, e uma sereia saiu. O superintendente-geral me disse para não ter medo, que a sereia não me machucaria, então eu tive coragem quando a vi.
Quando ela apareceu na superfície da água, a parte inferior do seu corpo era como a de um peixe. Os meus olhos estavam fixos nesta parte inferior, e à medida que se aproximava de mim, tornou-se humano. Então ela veio até mim, e me pediu para ter relação sexual com ela, o que eu fiz na presença do superintendente geral. Depois dessa relação sexual com ela, ela enterrou sua mão em suas partes íntimas, e fez um sinal da cruz na minha testa e palma, e me disse que ela me encheu de poder, e que eu veria a diferença. A sereia deixou-me, e foi ter com o superintendente geral. Ela tirou uma cruz dourada, e a corrente da barriga, e colocou-a à volta do pescoço do superintendente geral, que lhe deu dinheiro. A sereia agradeceu-lhe, e voltou para o mar. Todo este tempo, ela falou em inglês. Quando finalmente voltamos para a casa de hóspedes da igreja, o superintendente geral me disse que tínhamos que ir à igreja deste ministério, porque eles estavam fazendo uma vigília noturna. Quando chegamos lá, eu fui convidado a pregar. Enquanto eu levantava minhas mãos do altar, os membros começaram a cair, por conta própria, e outros caíram sobre outros. Devo admitir que fiquei quase envergonhado, porque nunca tinha imaginado que a manifestação do poder da sereia seria tão rápida. Depois daquela vigília, voltamos para a casa de hóspedes da igreja, e o superintendente geral me perguntou se eu estava feliz com a forma como o poder se manifestou, e eu disse que sim. Ele disse-me que íamos para a cama dormir, porque tínhamos de ir a Port Harcourt naquela noite. Na tarde deste dia, enquanto eu estava dormindo, a mesma sereia com quem eu tinha feito sexo na praia de Bar-Beach me visitou em meu sonho, e me disse que para manter e renovar constantemente o poder, eu tinha que ter sexo com uma virgem uma vez por mês. Chocou-me, tanto que acordei do meu sono. Fui ao quarto do superintendente geral, para explicar-lhe o que eu tinha visto e ouvido no meu sonho, e ele me disse que não era um problema. Quando lhe perguntei como é que eu ia arranjar as virgens, ele disse-me que me ia ajudar a arranjá-las, mas que eu tinha de lhe pagar pelo seu serviço. Depois disso, quis desistir e voltar, mas não tive coragem de dizer ou fazer. Em Bar-Beach, vi muitos pastores, que vieram com outros pastores presidentes de outras igrejas, ou pais espirituais. É como uma tradição. Há um pastor sênior, ou pai espiritual, que leva pastores mais jovens lá, e eu acredito que cada pastor sênior teve uma sereia particular, com quem ele teve um relacionamento, porque eu vi até 10 sereias, cuidando de outros pastores jovens. À noite, estivemos no aeroporto local de Lagos, e ganhamos um voo para Port Harcourt. Em Port Harcourt, ficamos na casa de hóspedes de outra igreja, e à meia-noite, saímos, e fomos para uma propriedade muito grande, que era a propriedade de uma mulher. Dentro da propriedade havia muitas casas. Tínhamos conhecido muitos pastores, incluindo pastores de igrejas antigas. O superintendente que estava comigo pagou dinheiro para ficarmos hospedados, e detalhou o que era necessário para mim. Quando entrei no quarto, fiquei surpreendido. Era uma mulher, eu disse a mim mesmo, uma mulher de novo. Encontrei-me deitado na mulher, que estava numa cama num quarto adjacente. Não me lembro como entrei naquela cama. Fiz sexo com ela. Depois do sexo, ela emitiu um grito de animal, e colocou uma substância em meus olhos. Depois disso, eu comecei a ver o mundo espiritual, e conversar com seres espirituais. Depois disso, ela me deu uma garrafa de azeite, que ela chamou de "faça o que eu digo". Ela disse que, com isto, os membros da minha igreja farão tudo o que eu lhes pedir. Ela também me deu outra garrafa de azeite, que ela chamou de "o azeite que vê tudo". Ela me disse que com este óleo, eu podia ver os segredos das pessoas, e outra garrafa de azeite ela chamou de "o óleo da destruição", para matar pessoas durante a oração. Ela finalmente deu-me mais 2 garrafas de azeite. A primeira é atrair a multidão, e a segunda é "eu te toco, você me segue", que usaria para hipnotizar mulheres virgens, porque eu faria sexo com elas, e com mulheres casadas, para renovar meus poderes. Ela disse-me que eu podia fazer sexo, e ir pregar logo a seguir, sem tomar banho.
Ela liga-me a um juramento de segredo. Nós sempre o deixávamos à meia-noite para voltar à pousada, e o superintendente-geral me disse para esfregar o óleo. Eu te toco, você me segue, e então, fomos para a vigília da igreja, que nos hospedava em sua casa de hóspedes. Pude pregar, e comecei a profetizar profusamente, para meu próprio espanto. Pela manhã, 2 virgens foram enviadas ao superintendente-geral, e ele me deu uma delas. Levamo-las para a casa de hóspedes, e fizemos sexo com as 2. O que realmente me surpreendeu, foi que as moças nunca tinham perguntado para onde foram levadas, e por que é que as levávamos para lá, o que é invulgar para moças virgens. Quando as meninas se foram, o superintendente-geral me disse que a partir daquele momento, eu tinha que concentrar meus sermões na prosperidade, e parar de pregar as mensagens de salvação, santificação e justiça. Ele me disse que eu tinha que enviar-lhe dízimos, e que ele sabia como enviar parte dos dízimos para a mulher, em Port Harcourt. Finalmente, deixamos Port Harcourt, para voltar para minha casa. Quando comecei a dirigir os cultos depois de voltar, as coisas começaram a mudar. O dinheiro estava começando a fluir, a multidão também estava começando a vir, e dentro de uma semana, milagres, libertações e prosperidade começaram a acontecer na igreja. O espírito da profecia se manifestou, como eu nunca tinha visto antes em minha vida. Eu tive sexo com meninas virgens, e mulheres casadas, e tudo estava indo maravilhosamente bem, para minha família, e para a igreja que eu pastoreava, por 6 anos, mas eu cheguei a um ponto, em que eu não me sentia mais confortável. Tive sonhos, em que me via arder no inferno. Eu tive este sonho do inferno 7 vezes, e em um dos sonhos, acordei, e o mesmo sonho, continuou quando voltei a dormir. Tive noites sem dormir, e durante muitas noites, fui violado pela mesma sereia. Perdi 2 dos meus filhos, que morreram misteriosamente, mas da mesma forma. Nos últimos 3 meses, eu não poderia obter meninas virgens, e afetou meus poderes, que estavam diminuindo. Eu quero sair deste problema, mesmo que isso signifique fechar a igreja. Fui ao superintendente-geral, e ele me disse que era tarde demais para eu sair. Ele ameaçou-me com uma misteriosa ameaça de morte, e disse-me que não me era possível ficar contra a sereia, porque ela já fazia parte da minha vida. Disse-lhe que faria tudo o que pudesse, para sair destas coisas. 3 dias depois, 2 homens se aproximaram de mim, e me disseram que se eu amasse minha vida, eu deveria desaparecer de Kaduna, porque eles haviam sido pagos pelo superintendente-geral, para me sequestrar. Então eu tive que fechar a igreja, e deixar a cidade permanentemente depois de 2 dias. Agora eu não tenho mais ninguém para se apoiar, senão só o Deus Todo-Poderoso. O problema é que Deus parece estar muito longe de mim, não importa quantas vezes, e com que fervor, eu o chamei. Há já algum tempo que não consigo dormir à noite, e às vezes tenho alucinações. Acredito que meu tempo está chegando ao fim à medida que os ataques do reino marinho se intensificam. Eu sei que eu transferi muitos espíritos para tantos fiéis, e quero saber o que posso fazer, para que estas pessoas também possam ser libertadas destes espíritos maus. É verdadeiramente lamentável que a Igreja de Jesus Cristo tenha sido invadida por demônios, disfarçados em sereias. O número de pastores que usam espíritos marinhos é alarmante, e muitos são iniciados diariamente neste reino maligno das trevas. Assim, esses pastores também iniciam seus fiéis, que são espiritualmente analfabetos. Antes de arruinar a minha vida espiritualmente, eu sempre me perguntava por que os membros da igreja seguiam cega e timidamente os seus pastores. Agora eu sei melhor. O reino espiritual do mal trabalha dia e noite para destruir a igreja, e infelizmente a igreja está adormecida. Nos últimos 2 meses, tive 4 acidentes de carro, e sei que eles querem me matar, mas Deus tem sido minha ajuda e minha única esperança. Eles mataram os meus 2 filhos, e agora querem-me morto. Tenho medo de ficar sozinho, por causa de algumas aparições de espíritos estranhas que vejo, e as coisas começaram a se mover no meu cérebro e corpo.
Cada vez que começo a orar, também começa a mover-se no meu corpo, e às vezes sinto o movimento na minha medula. A maior necessidade que tenho agora é ser perdoado por Deus. Se conseguir o perdão dele, não me importo de morrer depois disso, porque não quero mesmo ir para o inferno. Fui enganado pelo superintendente geral, exatamente como muitos jovens pastores foram enganados pelos seus superintendentes gerais e pais espirituais. Lamento ter vendido a minha alma aos espíritos do mar. Caros ouvintes deste testemunho, infelizmente, estamos chegando ao fim deste testemunho, de maneira triste, e muito diferente dos outros testemunhos, de nosso canal Subsídios, EBD. Este testemunho foi registrado em uma carta pelo pastor, que havia feito um pacto com o demônio disfarçado de sereia, o pastor Shidu Ben-Oku. A sua carta foi enviada como um pedido de ajuda espiritual para outro pastor. O pastor que recebeu a carta com o testemunho nos conta o seguinte: quando recebi esta carta, liguei para o número que ele me deu 3 vezes, mas o telefone estava desligado. No dia seguinte liguei, e o telefone tocou. Uma mulher respondeu, e quando pedi para falar com o pastor Shiduben, ela me disse que ele tinha morrido num acidente de carro no dia anterior. Fiquei atordoado. Acabei de expressar minhas condolências à mulher, que mais tarde me disse que era sua esposa, que tinha decidido arrepender-se de seus maus caminhos diante do Senhor e seguir em frente com sua vida. Ela expressou a sua gratidão e agradeceu-me.